Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o programa Ativa 10K. Eu sou o Lucas. Eu sou o Guilherme. Nós somos profissionais de educação física. Somos especializados em educação física gerontológica. E hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre o que é a Ativa Clube. Sobre a nossa proposta de trabalho e qual é realmente o nosso objetivo. Por que estamos aqui? Bom, a Ativa tem como grande objetivo ajudar, orientar o profissional de educação física, o personal trainer, a ter um faturamento mensal de mais de R$10 mil por mês. Então, até a gente já avisa aqui que se você é um profissional de educação física e não tem esse objetivo, nem tem por que nos acompanhar. Agora, o personal trainer que tem como grande objetivo valorizar a sua profissão e ter uma renda maior, fica com a gente que a gente tem várias estratégias para te ajudar nesse objetivo. Acho que essa é uma questão importante, né, Guilherme? Além de ajudar os profissionais a terem uma renda maior, isso é contribuir para a valorização da nossa profissão. Claro. Esse é um dos nossos objetivos também, poder elevar o nível da discussão, trazer, enfim, diferentes assuntos que a gente possa estar cada vez se qualificando mais. E quando a gente fala em valorizar, nós nos sentirmos valorizados e as pessoas que estão do outro lado também valorizar mais o nosso trabalho, É nesse aspecto. Bom, e como é que a gente organizou, como é que a gente vai atrás desse objetivo, Bom, a primeira coisa, o primeiro passo que a gente acredita que deve ser dado é do profissional ter uma metodologia específica, Tu não ser aquele profissional que, por exemplo, vai chegar numa academia e simplesmente vai escolher um exercício ali, vai passar para o teu aluno e era isso, Um passador de exercícios, E sim, a gente ter uma metodologia pronta, específica, planejada, que tem como objetivo alcançar realmente o resultado que aquele aluno espera da gente, Então, é muito diferente um profissional que utiliza uma metodologia daquele que simplesmente faz o que tem na cabeça. Com isso, a gente já vai agregar muito valor ao nosso trabalho. Bom, também a gente vai direcionar os atendimentos para aquele público, aquele nicho que mais cresce no país, e que em 2030, vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes no país. É o público mais fiel que existe e é o público que mais precisa de atenção nas academias e por muitas vezes não tem. É o que menos recebe atenção. Que são os idosos. A gente falou no outro episódio do nosso programa que o idoso, por exemplo, ele tem uma média de 7 doenças. Muitas são assintomáticas, ele não sabe que tem. Mas a gente olha a quantidade de conteúdo, que a gente tem para poder trabalhar com o público idoso, E como isso é importante para ele, Olha a diferença que a gente vai fazer na vida dele, se a gente conseguir atingir um resultado, E mais do que isso, Guilherme, mais do que esse direcionamento do trabalho para o idoso, a gente também quer trazer conversas e discussões sobre a carreira do personal. Porque não basta conhecimento técnico e dar aulas muito boas, o personal ele tem que entender que ele é uma empresa. E assim como uma empresa, ele precisa fazer a gestão financeira dessa empresa, ele precisa fazer o marketing dessa empresa, Então a gente quer trazer a discussão para isso também, para além de qualificar o personal trainer para o atendimento, também qualificar ele como uma empresa, como profissionalizar a atuação. Profissionalizar, essa acho que é a grande chave aí, Então, bom, por que é importante então a gente passar por tudo isso? Aprender a questão técnica, se profissionalizar, Eu peguei assim como referência quando eu fui criar esse conteúdo de hoje, numa matéria
que saiu na Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Ela não é tão recente assim, é uma matéria de 2015, né? Mas eu tive curiosidade em saber quantos personal trainers existem no país. Naquela época, em 2015, tinham 85 mil. Né? Agora a gente achou ali um dado que diz que atualmente é 120, né? Tem expectativas, projeções de 120 mil agora. 120 mil atualmente. Né? E aí nessa matéria, falava também que a renda, em média, do personal era de 2.450. Isso em 2015. Claro, pode ter algumas mudanças, né, para os dias de hoje, mas vamos parar para pensar um pouquinho, né? Vamos aumentar R$1.000 aí, 3.450. Será que tu consegue viver com tranquilidade hoje, com R$3.500? E esse personal que está ganhando R$3.500, ele está trabalhando das 6 da manhã até as 10 da noite? Está trabalhando sábado também? Ele está conseguindo viver? Porque... será que ele usufrui desse dinheiro que ele ganha? Ou ele passa a vida inteira dele, o dia inteiro trabalhando? Eu acho que esse é um ponto importante, porque além de ajudar o personal a ter um faturamento mais alto, a gente quer ajudar a ele ter um faturamento mais alto, mas sem abrir mão da vida dele. Exatamente. A gente não quer que ninguém aqui fature 10 mil trabalhando de segunda a segunda. Pelo contrário, a gente quer ajudar as pessoas a ter um horário estabelecido de trabalho, ter tempo para estudar, ter tempo para curtir a família, ter tempo para o lazer, para os seus hobbies. E isso a gente fala porque a gente já passou muito por isso, né, nas nossas vidas. E quanto isso incomoda? Incomoda a gente, incomoda daqui a pouco pessoas que estão ao nosso redor, porque por vezes a gente não consegue assumir tais compromissos porque a gente está trabalhando. Né? É uma dor que está presente na nossa profissão, né? E voltando ali um pouquinho àquela matéria da Sociedade Brasileira de Personal Trainer, eles consideram que o valor mensal é muito baixo para o profissional, mas eles falam que há uma possibilidade, um potencial de crescimento muito grande da profissão, né? Só que é necessário que o profissional ele invista em capacitação, né? E também em profissionalização. Então, é exatamente isso que nós da Ativa estamos propondo. E muitas vezes o profissional ele não investe na capacitação porque ele diz que não tem tempo. Então vem bem ao encontro do que a gente fala. A gente quer dar mais tempo para as pessoas investirem mais em qualificação e para aí, consequentemente, poder ter um ganho maior, um faturamento maior. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então nosso objetivo é te apresentar estratégias, né, para que tu consiga se destacar e num meio que é tão concorrido, né? A gente mostrou aí o número de personal que tem no Brasil, né? E, então poder se destacar no meio de tanta gente e também alavancar a sua carreira, né? Para que realmente a gente consiga a partir disso captar um número de alunos que seja interessante e também fidelizar ele, né? Reter, que isso aí por vezes também é um processo mais complicado de retenção, né? E, bom, depois a gente vai falar um pouquinho eu já estou me avançando um pouquinho, por que trabalhar com idoso e por que a gente escolheu trabalhar com idoso, mas eu já vou te dizer assim que uma das formas de reter mais pessoas, pela minha experiência até hoje, é com o público idoso, né? Porque a pessoa mais jovem, adolescente, por vezes até o adulto, ele sempre espera uma coisa diferente. Ele sempre quer uma inovação. E isso demanda pesquisa, custo, tempo, né? E às vezes algo que tu nem pode oferecer. Tu nem tem um alcance. Vai aparecer uma academia de CrossFit, como recentemente apareceram. E aí ele vai querer experimentar o CrossFit, ele vai te deixar e vai experimentar o CrossFit. E depois ele vai sair do CrossFit e vai para algo novo. Ele tem essa necessidade de estar vendo coisas novas que às vezes tu não vai conseguir oferecer para ele, que não é viável, né? Exatamente. E é diferente do idoso, né? O idoso, ele está pensando mais na questão da qualidade de vida dele. Então, ele está mais ligado àquela questão mais, como é que a gente fala, mais, assim, mais habitual, mais formal que já existe, né? Ele não está pensando em novidades do mundo fitness, né? Então fica mais fácil para a gente fidelizar ele.
Pelo contrário, né? Ele valoriza o que ele tem, ele valoriza as coisas como são feitas, a rotina. A rotina. Eu até ia te falar assim, tu já experimentou? Como é que foi a tua sensação assim de trocar um treino de um idoso, por exemplo? Tu vê que às vezes é muito complicado. Propor coisas muito diferentes, né? É verdade. Bom, e assim, como é que a gente começa, né? O que a nossa metodologia ela pode estar oferecendo de benefício, né? A gente pode chamar de princípios da metodologia? Pode ser. Um primeiro ponto que a gente pode destacar é a valorização, que nem a gente falou antes. Né? O fato de tu ter uma metodologia específica, de tu seguir, né, ali um padrão de atendimento, com certeza vai te valorizar. E essa questão de valorização, como é que a gente entende que a gente pode se tornar mais valorizado? Eu acho que primeiro pelo conhecimento, é o conhecimento que a gente tem, que a gente vai atrás e que a gente transmite para as pessoas, para os nossos alunos. Então, é importante a transmissão do conhecimento para os nossos alunos, através da entrega de resultados. Isso aí sim. E entregar resultados está relacionado a tu fazer a avaliação do teu aluno, tu prescrever o treino, tu ver o que aquele aluno avançou e tu mostrar para ele de forma clara, objetiva, os resultados. Sim. Mostrar a evolução, gráficos de evolução, enfim, números que mostrem para ele, que comprovem agora como ele evoluiu. É verdade. Ao longo daquele treino. Bom, além de valorização, a gente pode estar falando aqui no tempo, que tu vai ter mais tempo para tu viver, né? Bem simples assim, né? Como o Lucas falou antes ali, a gente não vai passar o dia inteiro trabalhando. E quando a gente pensa num trabalho com idoso, eu já estou avançando lá na frente. Já. Eu ia te falar, cara, porque a gente tem aqui os 10 princípios aqui, e eu tava procurando, mas onde é que tá o tempo? O tempo tá lá no 7 agora. Depois a gente tem que ficar buscando, né? Não, tá bom, tá bom. Pô, tomei um xingão aqui, mas tudo bem, faz parte, tá? Vamos lá então. Qual é o 2 então? Me fala aí qual é o 2. Já me perdi agora. Diferenciação no mercado. Diferenciação no mercado. Não vai falar o tempo depois de novo lá, hein? Não. Agora eu vou seguir. Bom, diferenciação no mercado. Tu tendo a metodologia, já é um processo aqui onde tu vai se diferenciar no meio de tanta gente que não segue uma linha, né? Tu entregar resultado, tu já vai se diferenciar e não deveria ser assim, né? Porque o profissional que está trabalhando com saúde, ele deve realmente entregar um resultado para o aluno dele, né? Mas por muitas vezes isso não acontece. Né? Mas seguindo a metodologia, nossa proposta de trabalho, a gente pode afirmar sim que a gente vai entregar resultado para o nosso aluno. Né? E a diferenciação, ela é fundamental se a gente quer aumentar nosso faturamento, chegar nos 10 mil, porque quando a gente se diferencia no mercado, a gente se torna profissionais mais raros. Quando a gente faz as mesmas coisas que todo mundo faz, a tendência é que as pessoas, elas olham vários personal trainers que fazem a mesma coisa. Qual que a pessoa escolhe? O mais barato. O mais barato. Então, para tu te manter competitivo, o que tu faz? Tu baixa o teu preço. Uhum. Quando tu começa a te diferenciar, tu começa a entregar coisas que a maioria não entrega. E quando você entrega coisas que a maioria não entrega, as pessoas já começam a considerar isso na hora da escolha. Elas não vão olhar só o preço. Não, mas esse aqui ele entrega isso a mais. Ele é especialista em idosos. E no momento em que tu te torna mais raro, mais escasso, tu consegue aumentar o valor da tua aula. Porque é uma questão de oferta e demanda. A gente pode até pegar como exemplo aí também, fazer uma analogia às academias que tem hoje em dia. Não vamos, obviamente, citar nomes, nada, né? Mas a gente sabe que tem academias que oferecem mensalidade de R$39, né? E aí, só que também a gente sabe como é que é o atendimento, né? E se tu está pensando na questão de saúde, qualquer detalhe é importante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E, por outro lado, tem academias que já tem um valor diferenciado, que são especializadas em tal público, né? E com certeza vai ter aí um valor diferente, não é nem preço, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Tá saindo um pouco do roteiro. Não, agora é eu que vou te... Não. Tu tem a tua academia, que ela tem um perfil
de atendimento mais personalizado, né? E, consequentemente, o teu preço é diferente das academias de, digamos, R$39 que tu falou. Mas tu já deve ter enfrentado situações em que os alunos vinham e comparavam. Perguntando, mas por que na academia tal lá é R$39,90? E aí, o que tu fazia? Primeiro é explicar e mostrar o porquê que a academia é diferente. Assim como a gente deve explicar como funciona o nosso trabalho, daqui a pouco explicar até a metodologia que a gente falou antes ali, como ela é feita. Imagina um aluno chegando para ti e tu passando várias informações para ele de como é que funciona o teu trabalho. Qual é a meta, de quanto em quanto tempo tu vai fazer avaliações físicas para avaliar o resultado, sabe? De uma pessoa que simplesmente, beleza, no outro dia então a gente começa. É muito diferente. Né? É por isso que eu te perguntei, porque às vezes as pessoas elas não percebem, de forma geral, quem não é do meio, ela não percebe a diferença. Ela vê a academia a R$39 e vê outra academia a R$200, R$300. Mas às vezes não faz diferença. Poxa, mas tem os equipamentos parecidos, qual é a diferença? E tem um oceano de diferença. Com certeza. E aí a importância da gente explicar, tanto na academia quanto no personal, explicar como é que tu vai trabalhar, qual a diferença do teu trabalho, qual o diferencial do teu trabalho. Explicar isso, deixar claro isso para as pessoas para que ela tenha condições de escolher. Não, para mim tá legal, eu quero pagar o mais barato mesmo. Ou não, esse trabalho é diferenciado. Bom, e com esse trabalho diferenciado, com essa metodologia, enfim, a gente chega num terceiro benefício, né, que é a fidelização do cliente. Com certeza a gente vai conseguir fidelizar mais os nossos clientes, apresentando uma proposta de trabalho e entregando resultado para ele. Né? Ainda mais com o aluno idoso, que, como a gente comentou antes ali, tem já por característica ser um público mais fiel. Ou seja, se ele acredita no teu trabalho, se identifica contigo, dificilmente ele vai mudar de personal trainer. Né? E isso é fundamental quando o aluno fiel, ele se mantém contigo, né? E isso te auxilia na manutenção do teu, ou na busca do teu valor de R$10 mil. Né? Exatamente. A gente precisa ter uma boa retenção de alunos para conseguir chegar nesse valor. Né? Bom, mas a gente consegue chegar nesse número de alunos, mas vou te dizer uma coisa, não precisando ficar das 6h30 da manhã às 11 da noite trabalhando. Não precisando daqui a pouco ter 30 alunos. Né? É o nosso quarto princípio. É o nosso quarto princípio, onde a gente fala em menor carga horária. Né? E aí, por uma característica também do público idoso, normalmente a gente faz os atendimentos para o público idoso em 2 turnos, nos turnos da manhã e da tarde. Dificilmente a gente acaba atendendo aluno à noite. Né? E por todos esses fatores que a gente já comentou, né, da valorização, a gente consegue sim trabalhar com um valor de hora-aula mais alto. Então, não precisando de que a gente atenda 30 pessoas para chegar no mesmo valor que eu preciso para atender 12, por exemplo. Né? Então, é uma das vantagens também que a gente oferece no nosso programa, na nossa proposta de trabalho, para você chegar em 10K, né? É uma menor carga de horário, comparado com uma média de personal trainer que temos aí no mercado. É porque a grande demanda, quando tu olhar o público de forma geral, é por horários de noite, início da manhã, né? Início da manhã, final do dia. E tu poder focar os teus atendimentos na manhã e na tarde, puxa, olha o tempo que tu ganha à noite para família, para lazer. Ou até para aumentar o nosso conhecimento, investir em cursos, enfim, né? Ou para a gente trabalhar um pouquinho mais, mas daí mais na parte administrativa, trabalhar um pouquinho em cima do nosso marketing, né? Imagina o personal trainer que trabalha o dia todo. Que horário que ele vai conseguir se organizar na internet ainda para ficar organizando conteúdos, fazendo publicações, é muito difícil. Né? Então, já pegando essa referência que a gente falou agora, de menos carga de trabalho, vem o nosso quinto elemento, aí, vamos dizer assim, que é o menor desgaste também. Né? Porque atendendo um número menor de alunos,
obviamente a gente vai ter menos desgaste. E aí a gente fala realmente em desgaste físico, né? Mental. Uma pergunta que eu sempre me fiz é até que idade a gente consegue levar nesse ritmo? Porque é cansativo tu acordar cedo da manhã, tu passar o dia todo de pé, e dormir tarde. Até que idade o nosso corpo vai aguentar isso? Então eu sempre me perguntava, tá, e que estratégias que a gente pode ter para pensar na nossa carreira no futuro? Isso é uma questão de pensar no futuro da tua carreira. Não pode ver só a tua carreira só agora. Pensar a tua carreira daqui a 10, 15, 20 anos, como é que vai estar trabalhando? Então, se tu parar para pensar que a gente quer menos desgaste agora, realmente para poder prolongar a tua atuação como personal, né, de uma forma mais saudável para ti. Eu até vou te dar um outro exemplo que tenha mais a ver com o dia a dia, assim, e por características de público. Quando a gente trabalha com pessoas mais novas, adolescentes, adultos, enfim, faz uma comparação com a quantidade de carga, por exemplo, que tu acaba botando no aparelho, auxiliando o aluno a fazer o exercício. Agora, com idoso, tu não vai ter isso, né? Dificilmente. Né? Então, pensando também por esse lado, há também um menor desgaste, né? Sim, com certeza. Bom, e o sexto? O sexto tem relação também com uma coisa que a gente já falou, a questão do tempo, né? A gente falou ali que o público idoso, a gente trabalha normalmente no turno da manhã e da tarde, e com isso vai sobrar mais tempo. Vai sobrar mais tempo pra gente. E aí, como a gente falou, um tempo que a gente pode usar para nossa vida social, para nossa família, para o nosso lazer, para investir na nossa carreira, enfim. É um tempo que para nós é valiosíssimo, né? Um tempo para descansar, né? Então isso aí é bastante importante também. Bom, o sétimo tem a ver com o aumento da renda, né? E a gente já falou ali da questão de valorização do público idoso, de a gente ter essa vantagem também, né? Em todos esses fatores que a gente citou, consequentemente a gente vai ter uma renda maior, né? E uma renda que chegue nesse objetivo que a gente tanto quer. Certo? O oitavo, relacionado à renda, ele fala em estabilidade financeira. E o que a gente entende por isso? A gente traz estratégias para você lidar com o seu aluno na relação profissional com ele, em termos de férias, em termos de pagamento, precificação. Então, algumas estratégias que a gente pode ter para tentar minimizar ou pelo menos tentar estabilizar, né? Porque o nosso ganho oscila muito durante os meses. A gente pega meses de férias, que os alunos saem, viajam, a gente tem oscilações grandes. Então a gente quer buscar estratégias para tentar reduzir esse impacto dessas oscilações. Perfeito. E aí tem relação já com o número 9 aqui, que é ter mais controle do seu negócio. Porque a gente tendo mais segurança daí para trabalhar com o aluno, tendo definido quais são definidas as regras do nosso trabalho, como é que a gente vai fazer nessa situação de férias, por exemplo, de pagamento em dia, a gente vai ter um controle maior em cima do que a gente está recebendo, né? E em cima do nosso negócio. Um outro exemplo, uma organização, por exemplo, do nosso marketing, organização do conteúdo que a gente vai colocar nas redes. Isso tudo a gente vai falar também na nossa proposta de trabalho. Tu tendo um controle disso, uma organização disso, tu acaba tendo mais controle do teu trabalho, do teu negócio, né? Então, acho que a palavra organização é fundamental, né? A gente se estruturar para depois a gente colher os frutos, né? E aí, o 10º item, vamos dizer assim, tem relação com visualizar o futuro da sua carreira. O que a gente pode falar sobre visualizar o futuro? Na verdade, a gente se antecipou antes ali, né? Quando a gente falou de menos desgaste, a gente já foi levando para a questão do... Bom, mas visualizar o futuro da carreira. Eu posso pegar outro exemplo aqui. Antes tu questionou ali até que idade tu conseguiria, né, atuar. Enfim, penso em outra coisa.
quando eu lembro disso. A questão de aceitação. Por exemplo, eu tô lá com os meus 55 anos, trabalhando como educador físico, como profissional de educação física, né? Como personal trainer. Quais são as chances, daqui a pouco, de eu conseguir trabalhar com um adolescente, com um adulto... 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. É mais difícil a aceitação por parte desse público, né? Naturalmente, tu vai começar a trabalhar com pessoas mais... E aí, a gente tendo toda essa estrutura por trás, a gente tem aí uma possibilidade de futuro mais certa, mais concreta, mais segura, profissionalmente. Até porque a gente já vai estar se preparando desde agora, a gente não vai deixar para se preparar quando chegar lá na frente. Né? Exatamente. Porque a oportunidade está aí. É isso aí. Mas então, Guilherme, dentro dessa nossa proposta de trabalho com esses princípios, a gente pode dizer que a gente divide o nosso trabalho aqui em 3 pilares. 3 pilares. Certo? Exatamente. O primeiro pilar seria a formação, a gente chamou de formação profissional. Mas o que envolve isso? Bom, a formação do profissional, a gente vai falar muito assim do perfil que o profissional que trabalha com idoso deve ter. Né? Porque o idoso, ele tem também o seu perfil, tem as suas características, suas peculiaridades, né? Então, é preciso que o profissional esteja atento a isso, né? E, claro, obviamente que ele vai se adequar a esse estilo, né? Ao que realmente o idoso necessita, né? Dificilmente, assim, a gente vai... Não vai, é diferente o idoso, por exemplo, lá pegar uma comparação, fazer com um adolescente, por exemplo. O adolescente, ele daqui a pouco usa roupas aí da moda e tal, o professor regatinha, bonezinho. Aí com o aluno idoso, isso já não cai muito bem, né? É um outro estilo, vamos dizer assim, né? Então, um dos aspectos que a gente vai falar muito nessa questão de formação do profissional está em relação a esse perfil. Né? A própria questão de comunicação. Como se comunicar com o aluno idoso? Que palavras usar? Mesma coisa, vai falar com umas gírias com o teu aluno idoso? Vai botar música alta para dar aula para ele? Tu precisa falar de forma clara, com um tom de voz alto. Né? Muitos já têm uma questão de perda auditiva. Um outro ponto importante também é a questão de paciência, né? Paciência. Atenção. Tudo empatia. Exatamente. Tudo que o idoso precisa. O idoso que já tem, por característica, muitos deles, né? Já da solidão, ele não está presente, tão presente na família dele, no dia a dia da família. Então, por muitas vezes, ele acaba vendo a gente até assim com uma visão de amigo, né, de um parente. É porque muitas vezes a gente convive com eles muito mais do que filhos. Exato. Tu dá aula para um aluno 3 vezes por semana, será que ele vê os netos 3 vezes por semana? Será que ele vê os filhos 3 vezes por semana? Então a gente tem um contato muito próximo, muito mais constante que às vezes muitos parentes, amigos. Né? Então essa questão de formação profissional, a gente pode dizer que são todas características e habilidades que o profissional vai precisar desenvolver para atender esse público. Exatamente. Bom, um segundo pilar seria mais a parte técnica que a gente chama, né? E aí a gente vai aprender a como realmente organizar um planejamento pro aluno idoso, né? E quando a gente fala em planejamento, a gente pode estar falando aqui desde uma periodização, né? Mas também passando por questões de avaliação física, né? Um planejamento, uma rotina diária, né? Que nada mais é do que a estrutura de aula, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de periodização, e é importante periodizar, né, o treinamento do aluno idoso, a gente vai estar falando um pouco sobre o macrociclo, sobre o que fazer em cada mesociclo, em cada micro, né? E se realmente a gente vai conseguir isso, porque acontece com o idoso que às vezes ele está com algum problema ou outro
e muda completamente aquilo que tinha estruturado. Então, o que fazer quando acontece isso? Então, aí são alertas, né, que a gente já traz aí para um trabalho que é completamente diferente de um trabalho que é realizado com uma pessoa adulta, por exemplo. Né? Porque tem muito mais particularidades em relação ao aluno adulto. Né? Então a gente tem que ficar atento muito aos detalhes. Bom, além disso, da parte de periodização, a gente vai falar sobre avaliação física, que também é muito diferente de uma avaliação física de uma pessoa adulta. Né? A pessoa adulta, normalmente, na avaliação física, a gente faz uma avaliação mais voltada para questões de composição corporal. Ela quer saber o percentual de gordura, de massa muscular, né, o shape, né? Enfim. O idoso, é importante saber composição corporal? Claro que sim. Né? E a gente também tem meios para chegar nessas informações. Mas a gente está, com o idoso, tratando mais da funcionalidade dele, questões relacionadas à saúde. Né? Então a gente vai aprender aqui com a nossa proposta a fazer testes específicos de força, teste de resistência, teste de capacidade aeróbia, de flexibilidade, de agilidade, né? Questionários, porque tem muitos idosos que eles não são dependentes, aliás, eles são dependentes, né, de outras pessoas, então muitas vezes eles não conseguem fazer a avaliação física. Né? E aproveitando o gancho, Guilherme, e algo que é primordial no nosso trabalho, né, que é a classificação do nível funcional do aluno. Perfeito. Porque o idoso não é igual. A gente tem idosos com diferentes níveis de capacidade funcional. E cada uma dessas capacidades funcionais exige o foco em determinadas valências físicas. Então, entender, fazer essa identificação de qual nível o idoso está, nos ajuda a ver quais serão as melhores estratégias para ele naquele momento. Exato. Pode falar. Não, eu ia só dar sequência que envolve a parte técnica ainda, toda a relação do exercício com doenças. Uma série de doenças que acomete o público idoso e que se relacionam com o exercício, e como que a gente, personal, vai lidar quando esse aluno chegar conosco com determinadas doenças. Quando chegar um aluno diabético para treinar com a gente, quando chegar um aluno com hipertensão, quando chegar um aluno com algum tipo de demência, com algum declínio cognitivo mais exacerbado, quando chegar um aluno com osteoartrites, osteoporose. Então tem uma série de doenças que são comuns e que a gente vai precisar adotar as melhores estratégias. Então a nossa proposta é discutir cada uma dessas doenças, como que elas se relacionam com o exercício e sempre buscando trazer melhores estratégias para cada uma delas. Além disso, a gente vai falar um pouquinho também e mostrar como é feito aqui pela Ativa e como vocês podem fazer um planejamento diário, como é que é o padrão de treino, nosso treino do dia a dia, como é que a gente padroniza isso, né? Pensando também já na questão de ganhar tempo, né? Da gente ter uma situação mais organizada e a partir disso se valorizar, mas estrutura de aula, como é que a gente faz a estrutura da nossa aula? Será que eu já começo fazendo treinamento resistido? Será que eu faço aeróbio primeiro? Eu aqueço fazendo alongamento? Todas essas questões a gente vai discutir e a gente vai ensinar como se faz. E inclusive o padrão que a gente adota nas nossas aulas. Isso aí. E o terceiro pilar, Guilherme, que é o que nós chamamos de personal empresa. Isso é bem importante. Né? Não adianta daqui a pouco a gente ter um conhecimento técnico sobre todas essas abordagens com os idosos se a gente daqui a pouco não, por exemplo, externar isso. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso aí faz parte do marketing, né? E o marketing faz parte de uma empresa, né? Então a gente tem que externar o nosso trabalho. Bom, e falando sobre empresa, como é que é uma empresa, assim? O que ela precisa para sustentar, né? Para ter uma vida saudável, vamos dizer assim? Né? São vários fatores, né? Questão de organização, né? De saber os custos que tu recebe, quanto que desses custos que tu retira e reinveste na tua empresa, né? Então são pontos importantes que muitas vezes os profissionais não fazem a mínima ideia.
sabe que das maiores causas de quebras de pequenas empresas é a má gestão do fluxo de caixa, porque acaba acontecendo uma mistura do que é o caixa da empresa, o que é o caixa pessoal. E aí tu tá lá no teu negócio, precisa comprar pão para casa, aí tu vai lá e tira do caixa da empresa para comprar o pão para casa. Precisa comprar, queimou a lâmpada, vai lá, tira da empresa para comprar a lâmpada para casa. E é fundamental para que a empresa tenha bem claro o que é isso. Quais são os custos que a empresa tem, desses custos, o que é o meu lucro, o que eu vou tirar para eu, personal trainer, que é o meu salário, meu prolabore, o que eu vou deixar separado para reinvestir no meu negócio, como tu comentou, né? E o que é reinvestir no negócio? Tu investir em uniforme, tu investir em material, tu investir em qualificação. Investir em marketing, redes sociais, site, né? Isso é fundamental e é uma coisa que a gente vê pouco. A gente não vê o personal vendo a profissão dele como um negócio. Isso é um grande diferencial que muita gente simplesmente não presta atenção. Né? Vou te dar um outro exemplo. Precificação. Quanto tu cobra a tua hora de personal? Né? Eu vou me basear no que o fulano cobra. Mas como? Se ele dá aula aqui na mesma academia, aí eu vou dar aula daqui a pouco num condomínio que é 10 quilômetros de distância daqui. Aí eu vou cobrar o mesmo valor, sendo que eu perco muito mais tempo me deslocando? Tu considera o tempo que tu te desloca para precificar? Tu considera a distância que tu te desloca para precificar? Então, é justamente esse aprendizado que a gente vai passar também nessa nossa proposta de trabalho. Como fazer isso? Como fazer isso. Né? Então, assim, o que a gente quer dizer, num todo, assim, é que a gente não vai dar assim, uma receita de bolo, mas a gente vai oferecer uma metodologia, uma preparação para que tu consiga seguir, né, essa metodologia e assim conseguir te organizar e te valorizar, tu ganhar tempo, tu ganhar mais financeiramente, né? Então essa é a grande jogada. Tu tem que se basear em alguma metodologia e seguir para tu conseguir alcançar esse objetivo. Tu fazendo o que a grande maioria já faz, dificilmente tu vai conseguir se destacar e dificilmente tu vai conseguir ter uma renda maior do que tu já tem hoje. Né? Senão tu vai ter, que nem tu falou antes, tu vai ter que baratear o teu trabalho para tu ter vantagem em relação ao outro profissional. E até lembrando, Guilherme, esses tempos nós estávamos discutindo edital de um concurso público para uma universidade federal, cujo valor para profissionais, para a área de educação física, o valor para 40 horas por semana, com dedicação exclusiva, para profissionais com doutorado, era em torno de 10 mil a 11 mil reais. 40 horas, dedicação exclusiva, profissionais com doutorado. Então, acho que a gente quer é trabalhar, compartilhar estratégias para oferecer outros caminhos. Para que os profissionais possam atingir rendas mais altas, não necessariamente tendo que ir para o caminho do mestrado, doutorado, do caminho acadêmico. Né? É um outro caminho que a gente quer compartilhar. Né? A gente não está nem comparando daqui a pouco com sei lá, uma especialização, não é nesse sentido, né? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas a gente vai oferecer uma estratégia mais direta e baseada já numa experiência que a gente já teve ao longo dos anos. E a gente sabe realmente o que acontece no dia a dia. A gente já passou muito por isso. Né? Até assim, eu contar uma história lá das antigas, lá quando eu era estagiário ainda, eu entrei numa academia. Que ano isso, Guilherme? Não precisa, né? Isso não precisa, isso não está no script. Né? Mas enfim. Lá tinham vários profissionais já formados, trabalhando, né? E era uma academia que tinha um perfil até muito parecido com a academia que eu tenho hoje, era um atendimento mais personalizado e tal, né? E eu entrei como estagiário, meio perdido, assim, tal, com o objetivo mais de aprender, mas
como era mais personalizado, na minha cabeça eu tinha que fazer o melhor possível para aquele aluno que estava lá dentro, porque ele já pagava mais para estar lá e não estar numa outra tipo de academia, aquela mais convencional. Então, na minha cabeça, eu tinha que atender melhor. E eu via que, por muitas vezes, os professores que estavam ali presentes, eles não pensavam assim, eles atendiam porque tinham que atender e pronto. Né? E eu, como estagiário, o que eu fazia? Pô, o aluno acabava o treino, eu fazia alongamento passivo no aluno, por iniciativa própria. De vez em quando, o aluno reclamava de uma dorzinha e tal, eu pegava uma bolinha, fazia massagem no aluno. E isso, indiretamente, começou a me trazer muitos benefícios, porque eu comecei a me destacar, né, no meio de um grupo de profissionais que já existiam, e eu era estagiário. E por incrível que pareça, eu comecei ali a minha vida de personal trainer e comecei a pegar vários alunos, muitos mais do que aqueles professores que já eram formados. Né? É a diferenciação, tu estava com um diferencial, mostrando um diferencial, e aquilo naquele momento já te deu um ganho de remuneração. Exatamente. Começou o teu... Só na forma de atender. Agora, imagina a gente oferecendo toda uma estrutura, né, de uma metodologia específica, com uma formação profissional, passando toda a questão técnica de como trabalhar com o idoso, de como avaliar o idoso, também profissionalizando esse professor, esse personal trainer. Então, assim, a possibilidade que tu tem de crescer é enorme, se destacar entre profissionais que fazem mais do mesmo é muito grande. E como a gente comentou no início, né, a população idosa vai aumentar no mundo, está aumentando no mundo, está aumentando no Brasil, e a demanda por serviços especializados por esse público vai aumentar. E dentre esses serviços especializados, o serviço de personal trainer é um dos que merece destaque. Né? E já está sendo, né? Eu não sei qual é sai todo ano, chama uma pesquisa sobre as tendências. Físicas, né? E o atendimento para o público idoso está cada vez mais na linha de frente, cada vez mais chegando. Destaque. Então, além do atendimento personalizado, né? Então a gente tem que estar preparado para essa oportunidade que está na nossa frente. Está na nossa mão, basta a gente se preparar, se organizar, porque público vai ter, já está tendo, né? E quem é que hoje, que você conhece, trabalha especificamente com idoso? Qual o personal trainer que presta esse serviço diferenciado? Você conhece algum? Eu acho que essa é a pergunta de encerramento. Deixa essa pergunta no ar, A chance está nas nossas mãos. Basta a gente querer aproveitar e agarrar. Aí vai depender da gente. O que você quer para você na sua vida profissional? O que você espera? Quer ganhar bem? Ou quer continuar nessa vida ali, né? Dar uma aula aqui, dar uma aula ali, trabalha o dia inteiro, passa reclamando que não é valorizado, que a culpa é do CREF, né? Enfim, nós temos escolhas, né? Então... E está na nossa mão. Não é fácil, dá trabalho, envolve dedicação, envolve estudo, mas é possível. Com certeza. Estamos aí, nós aí, para comprovar isso. Então, acho que era isso, né? Esperamos que vocês nos acompanhem nas redes, tragam ideias, tragam sugestões, compartilhem. A gente vai estar trazendo muito mais conteúdos, né? E, inclusive a gente tem a proposta também de, em breve, né, tá aí trabalhando com um curso, né, que a gente vai estar aí oferecendo para aquele profissional ou quem não é ainda profissional, mas que tem como objetivo trabalhar com o público idoso e, mais do que isso, ganhar mais de 10 mil por mês e se valorizar na profissão. E valorizar a nossa profissão. Esse é o nosso grande objetivo. Se você tem esse objetivo também, vem com a gente. Nos segue, né? E aproveita todo esse conteúdo que a gente tem para passar para vocês. Certo, gente? Um abraço. Acompanhe a gente aí. Até a próxima. Valeu, até!